Nesse momento eu dou a abertura à segunda parte e agradecendo a todos que estão aqui presentes, principalmente os componentes da banca, o professor Felipe Danaro, o professor Juliano, e daremos início com o aluno Robertson Lombardo Noronha, que ensina o processo de elaboração de emendas à Constituição da proposta de promulgação da emenda. E como de praxe, o aluno ele tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Depois da apresentação do aluno, é passada a palavra para os componentes da banca, que terão também 10 minutos para fazer as suas arguições e considerações. E após esse tempo, nós vamos pedir licença para vocês, para que a sala seja liberada, para que a gente possa deliberar a respeito do conceito a ser atribuído ao aluno. Então, a partir desse momento, Robertson, você tem 10 minutos, fique à vontade. Vamos lá. Muito obrigado. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Robertson. Para quem já me conhece, meu nome continua sendo Robertson. É uma grande alegria ter todo mundo aqui compartilhando esse momento comigo. Como das palavras do professor André Serotini, eu vou falar sobre o processo da elaboração das emendas à Constituição, tratando da proposta à promulgação da emenda. Eu vou tentar ser breve dentro dessas explanações, mesmo porque o tema é um pouco longo, né? Vamos lá. Constituição Federal. Então eu vou começar falando um pouco sobre Constituição Federal. Uma das palavras do Barroso, né? Nosso grande constitucionalista aí. O que é a Constituição? O que ele diz que é a Constituição? É um pacto de feito com toda a nação, e todos aqueles que estão dentro deste Estado estão submetidos a este pacto, incluindo as instituições nesse Estado existente. Então, nada se exclui, né? Ninguém está acima da Constituição, nem mesmo ela. Incluindo a Constituição, tem que seguir os próprios ditames nela atribuídos. Então, ela é um pacto federativo, e o Supremo Tribunal Federal, no caso o STF, ele é responsável por guardar a Constituição, ou pelo menos essa é a atribuição dele. Dito isso, né, quem faz a Constituição? Como é que ela surge? Então, ela vem, né, de um poder constituinte. Ele é atribuído como poder constituinte originário, né, que tem amplos poderes ilimitados para poder escrever nessa redação aquilo que ele entender que é válido, ou aquilo que ele entender que é necessário que se normatize, que se controle dentro desse Estado, né? No entanto, você pode, por analogia, dizer que a Constituição é como se fosse uma fotografia àquele tempo, né? Então, em 1988 foi feita uma fotografia de como que eram os modos do Estado naquela época. Se a Constituição não pudesse sofrer modificações, aquela fotografia, assim como acontece com as tradicionais, iria ficando opaca, iria começar a desaparecer, até que ela realmente se tornasse inaplicável. Por isso que ela acompanha, né, o poder constituinte originário, atribui na própria Constituição o poder constituinte que é o reformador, ou aquele que vai vir reformar a Constituição, dando as emendas necessárias para que ela possa ir se adaptando no decorrer de sua existência, sem que seja necessário fazer uma nova Constituição. Então, dito isso, o poder constituinte derivado, né, ele está disposto na nossa Constituição no rol do artigo 59. Né? Então, o processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1º, emendas à Constituição. Então, o poder constituinte originário já deu a competência para o poder legislativo de reformar a Constituição e ir fazendo os ajustes dela de acordo com a evolução do tempo, nos fatos que eram impossíveis ao poder constituinte prever a época de sua promulgação.
Então, o que são, em linhas tênues, as emendas à Constituição? É o fruto do trabalho do poder constituinte derivado reformador, por meio do qual ele altera o trabalho do poder constituinte originário, pelo acréscimo, modificação, supressão de normas, no caso seria revogação, tirar a aplicação dessas normas, nas palavras do Pedro Lenza. Então, as emendas à Constituição, brevemente ditas, nada mais são do que as mudanças que acontecem na Constituição para que ela possa continuar sendo aplicada sem que seja necessário fazer uma nova Constituição. Então, onde estão as emendas à Constituição? Ela está disposta no artigo 60. Então, aqui estão as pessoas competentes para propor o projeto de emenda. Então, antes de acontecer a emenda propriamente dita, existe um projeto que vai ser discutido pelas casas legislativas. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais acerca disso. De forma que, aprovado esse projeto, ele está pronto, então, para adentrar a Constituição e ter a sua eficácia aí acontecendo. E são 3 as pessoas competentes, constitucionalmente competentes para propor esse projeto. No caso, o próprio presidente da República, no inciso 2º, 1/3 no mínimo dos membros da Casa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, como assim? Nós temos no Senado, por exemplo, 81 senadores. Então, 1/3 desses 81 senadores tem que juntos assinar um projeto. O mesmo projeto para que ele possa, então, começar os seus trâmites nas casas legislativas. Ou no caso da Câmara dos Deputados, nós temos 513, né? Então você divide essa quantidade por 3 e você vai ter a quantidade mínima de assinantes, necessária de assinantes, para que possa então ocorrer a propositura, o início desse projeto. E aqui o inciso 3º, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se em cada uma delas pela sua maioria relativa, né? Então, vamos então entender isso. Nós temos 26 estados na nossa federação, mais o Distrito Federal. Se mais da metade desses 26 estados e o Distrito Federal, as suas câmaras legislativas maiores, as câmaras do próprio estado, votar um mesmo projeto de emenda à Constituição e pela sua maioria, durante essa votação, em cada uma dessas câmaras, por a favor, o projeto está pronto para ser proposto. Então é isso que está dizendo. Algumas garantias, né, que a emenda à Constituição dá. Então, primeira, impedir retrocesso jurídico. Então, não será objeto de deliberação a proposta de emenda à Constituição que tenda a abolir a forma federativa do Estado, que tenda a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico, que tenda a separar os poderes da federação. Então, esse parágrafo 4º do artigo 60, em toda a sua matéria, ele dá essa limitação. E essa aqui é a garantia expressa, já direto no próprio corpo constitucional. Tem outras garantias que também vou estar mencionando mais à frente. Então, qual que é o procedimento para que possa, então, ocorrer uma emenda à Constituição aí? Então, primeiro vem a propositura do projeto, né? Então, pode ser em qualquer uma das casas legislativas. Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado. É lá que vai acontecer a propositura desse projeto. Ainda que as pessoas do rol do artigo 60, há pouco mencionados, redigam o projeto e a apresentação vai ser em uma dessas 2 casas. É ali que vai começar toda a deliberação. A casa que é proposto esse projeto vai ser a casa iniciadora. Aprovado, então, as mudanças que foram ocorrer nesse projeto, aprovou-se, então, a primeira vez esse projeto. Vai para outra casa legislativa. Se começou na Câmara dos Deputados, vai para o Senado. Se começou no Senado, vai para a Câmara dos Deputados. Essa segunda casa vai ser a Casa Revisora, que vai fazer toda a análise desse projeto, fazendo com que
aquilo que não se deseja seja retirado do corpo dessa proposta, e ele vai acabar virando uma nova proposta, um novo projeto, a Constituição, para emendar a Constituição, e aquilo que passou sem nenhum tipo de edição volta para a casa iniciadora para uma nova revisão. Não havendo nenhuma outra modificação, estando aprovado, vai novamente para a casa revisora, e aí então está aprovado o projeto de emenda à Constituição, e ele vira efetivamente uma emenda que modifica a Constituição. Então, aqui tem outras garantias. Então, ela é o trâmite mais oneroso de todo o processo legislativo, e o quórum de aprovação deste ato legislativo é 3/5 do total de membros de cada casa. Então, não é de quem está presente, é de quantos a compõem. As emendas publicadas atualmente são num total de 99, e o maior número de emendas aconteceu no período de 2003 a 2016, um total de 56 emendas. O que isso quer dizer? Que agora chego na problemática da pesquisa. As emendas da Constituição, elas são números clausos. O povo não pode propor emenda à Constituição. Então, a falta de capacidade do povo em propor essas emendas faz com que esse povo se torne vulnerável ao que lá se produz. Efetivamente, as pessoas políticas lá votadas. E, infelizmente, não há remédio para isso. A iniciativa popular, ela está prevista no rol do artigo 61 da Constituição. E, infelizmente, não há analogia que é capaz de suprir a falta desta capacidade do rol do artigo 60. Justamente por quê? Porque ali no rol do artigo 60 cabe a eficácia plena do parágrafo único do artigo 1º também da Constituição. De forma que todo o poder emana do povo, mas que o exerce por meio de representantes eleitos pelo seu voto, né? Então, qual que é a conclusão majoritária dessa pesquisa? Que o povo se torna vulnerável ao que lá se cria e ao que lá se vota. De forma que, uma vez que foi aprovado uma emenda à Constituição, por capacidade do povo, se torna praticamente impossível a sua revogação. Muito obrigado.